Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e hoje nós vamos falar sobre o teste em sensores lineares, teste com sensores de sinais lineares. Segue a vinheta. Muita gente liga pra gente ou coloca nos comentários, fica com dúvida nos grupos, para fazer alguns testes em sensores que tem um sinal linear, que é mais lento, tá? Aí o cara fala, mas eu quero testar esse sinal com o newtecnoscópio e eu não estou conseguindo, eu estou com dúvida, como que eu faço? Bom, gente, eu chamo de sinal, eu chamo de sensor de sinal linear, porque a mudança dele é uma mudança muito pequena durante o tempo que ele está funcionando. Por exemplo, quando a gente pega um sensor de rotação, por exemplo, nós temos um sinal com várias, com pulsos com uma frequência muito alta. E quando você tem um sensor que ele tem um sinal mais lento, tá? O que acontece? Se a gente não souber regular o nosso osciloscópio, a gente não vai conseguir ver as suas variações. Então é isso que a gente tem que se atentar. E antes de eu começar a desenhar ali no quadro, não esquece de deixar o like. Deixa um like no nosso vídeo, deixa os comentários, se inscreve no nosso canal e indica o nosso vídeo para mais amigos reparadores, tá? Bom, então vamos pegar como exemplo o campeão de dúvida, que é o sensor de temperatura da água. Bom, primeiro eu vou desenhar um osciloscópio aqui. Gente, ó, eu tenho aqui o osciloscópio, tá? A linha horizontal e a linha vertical. Aonde a linha horizontal é o meu tempo por segundos e o meu eixo vertical é a minha tensão. Tensão por volts, tá? E aqui, como que vai funcionar? Eu vou colocar a divisão da minha tensão por 1 volt, tá? Então a tensão vai ser uma escala de 1 volt. Sendo assim, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Opa, ficou pequeno aqui. 5, tá? Então ele vem até o 5. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5 volts. Vamos colocar para cá. E o tempo para o sensor de temperatura da água, eu vou colocar um tempo para ser mais didático, vou colocar um tempo de 1 segundo, tá? Aí aqui, gente, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter aqui as marcações da minha tela do osciloscópio. E essas marcações, o que acontece com ela? Eu vou ter aqui algumas linhas, alguns traçados, né? Vou ter os meus traçados e depois... Opa! Vamos anotar aqui de novo que eu estou com uma escala de 1 volts por divisão. 1, 2, 3, 4, 5 volts e o meu tempo também está dividido em escalas de 1 segundo. Por quê? Por que 1 segundo? Porque cada traço desse, cada quadrado desse significa 1 segundo. Então a hora que eu der o play lá no new, vai aparecer aqui o quê? Vai aparecer um traço, tá? Eu vou fazer o traço de vermelho. Vou começar aqui perto do 3 volts. Então vai sair um traço aqui, ó. O tempo desse traço, se eu regulei ele para 1 segundo, o tempo vai ser de 1 segundo ou 1 Hz de frequência, tá? Então, na linha do tempo, no osciloscópio, eu vou ter aqui 10 traços. Sendo assim, se ele está regulado para 1 segundo, ele vai demorar 10 segundos para correr a tela inteira. E quando ele chega no final, a gente só vê uma linha reta, mas na verdade ele está passando, ele está ali mexendo, tá? Ele está se movimentando, ele está em atividade. A
Assista esse vídeo até o final e conheça o New Tecnoscópio de 3 e 4 canais. Menu de sensores e atuadores. É só selecionar o componente que o ajuste será feito automático e vai aparecer um sinal de fundo de tela. Gravação de até 5 minutos da linha do tempo. Subtela para análise da linha do tempo. Compartilhamento de sinais em nuvem. Mais de 2.000 sinais disponíveis. Diagnóstico de sincronismo de motor. Teste de compressão relativa, régua de graus para utilização de análise de motores com transdutores, trigger automático, single, normal ou alvo. 2 canais para gerar sinal de rotação indutivo, rotação Hall e Hall invertido. Gerador de sinal PWM de controle, onde você configura a tensão, tempo e duty cycle. Leitura em tempo real de tensão, frequência e duty cycle. Utilização sem fio, Wi-Fi, para os 4 canais. Venha para o diagnóstico por imagem com a mecânica avançada, ok? Agora, se você pega aqui, ó, e coloca que aqui o que a gente mais usa assim para testar sensores é uma escala de 10 milissegundos. Quando você coloca em 10 milissegundos, você pegou esse tempo que está aqui, ó, tá? E você dividiu ele por 100 vezes. Ou uma frequência de 100 Hz. Você faz o quê? Você pega a linha do tempo e você abre ela para você poder enxergar o que está acontecendo, porque é muito rápido. Você imagina esse traço aqui, ele passar numa velocidade de 100 vezes por segundo. Então ele é muito rápido, né? A gente fala 10 milissegundos. Então ele vai passar aqui que você nem vai ver. A hora que você dá o play, ele já vai estar lá. É muito rápido. E aí quando a gente pega um sensor, igual o sensor de temperatura da água, igual o sensor MAP, igual o pedal de acelerador, o que acontece? A mudança de estado dele é lenta. Não é igual um sensor de rotação que trabalha com 800 RPM, com 800 Hz aproximadamente, tá? Aí, se você está testando um sensor de rotação que trabalha com 800 Hz em marcha lenta, você, nessa escala de 10 milissegundos, você vai conseguir enxergar o quê? As suas ondas e os seus picos. Agora, se você está testando um sensor de temperatura da água, ou um sensor MAP, ou um sensor um pedal de acelerador, você não vai conseguir enxergar nada, você só vai ver um risco. E aí, conforme a temperatura vai subindo, você quase não percebe que esse risco aqui vai descendo. Então você entende que ele não está trabalhando, que ele não está movimentando, mas ele está. Ok? Então, para testar um sensor de temperatura da água com osciloscópio, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o tempo aqui, ó, para 5 segundos, tá? Então você vai colocar o tempo para 5 segundos. E o que vai acontecer? Quando você coloca em 5 segundos, esse S parece um outro 5, né? 5 segundos aqui, ó. Quando você coloca o tempo para 5 segundos, ele vai levar 5 segundos para vir, para sair aqui da nossa linha principal até o seu primeiro quadrante. Então, cada escala dessa vai ser o que? 5 segundos. Então, ele vai demorar 5, 10, 15, 20, 25. Ele vai demorar 50 segundos para passar na tela inteira. Então a gente consegue enxergar ele indo. Por quê? Porque ele está mais lento. A gente consegue ver. E quando você está testando um sensor de temperatura da água, o que acontece com o sensor de temperatura da água? O sensor de temperatura da água, ele trabalha, vamos dizer que ele, vamos colocar aqui 50 graus, não, vamos começar com 40, vamos colocar aqui com 40 graus centígrados, vamos dizer que ele esteja aí com 2,8 volts, vamos dizer assim, 2,8 volts, com 60 graus, ele já vai estar com 2 volts, com 80, ele já vai estar com 1,20 volts aqui. E com 100 graus, que é a temperatura que eles trabalham, ele vai estar aqui com 0,9 volts. Então, o que vai acontecer? Quando você está partindo do carro, ele está com 40 graus. Aí o carro vai funcionando, ele demora para esquentar, não é rápido. Então, você vai conseguir enxergar o que vai acontecer o quê? Aqui ele tá marcando aqui no RMS
RMS? 2,8 volts. Por quê? Porque ele está com 40 graus, teoricamente. Então, se ele está com 40 graus, ele está com 2,8. E o tempo vai passando, cada 5 segundos. Então, quando passar, vamos dizer assim, passou ali 20 segundos, essa temperatura de 40 graus, ela foi para 44 graus. Então, o que aconteceu? Aí ele já deu uma quedinha aqui. Aí você consegue enxergar essa quedinha. Por quê? Porque você regulou o seu osciloscópio para 5 segundos, que é um tempo em que você consegue enxergar o que está passando por ali. Tá? Então, lembre-se sempre que o osciloscópio ele serve para você medir e ler qualquer tipo de sinal elétrico. Só que você tem que ir regulando o seu osciloscópio na linha da tensão e na linha do tempo para você conseguir enxergar ele. Por isso que no NIL nós da mecânica avançada colocamos lá os sinais os testes guiados, que você vai lá em carrinho, casinha, e você seleciona o sensor que você quer testar, e aí a gente já deixa um sinal de fundo de tela e já deixa ele regulado na parte de tensão e na parte de tempo, facilitando o seu aprendizado. Porque depois que você aprendeu, você já vai saber. Você não vai precisar usar tanto os sinais pré-programados, né? É igual o scanner, né? Quando você começa a usar o scanner, você olha lá as leituras, você fica meio perdido. Mas depois que você começa a se habituar, você já sabe a linguagem. Você já sabe que o sensor de temperatura tem que dar tantos volts ou tantos graus. Você já sabe que o MAP tem que dar aquele valor, que o sensor MAF e assim por diante, tá? Então, aqui no osciloscópio também é a mesma coisa. E com o passar do tempo, você vai entendendo essas ondas, tá? Então, é dessa forma que a gente testa um sensor de temperatura da água, tá? E no momento em que ele chegar nos 100 graus, você deixa o motor funcionando e deixa o osciloscópio ligado lá no sinal do sensor. E ele vai caindo. Passou um pouquinho, ele cai mais um pouquinho, passou um pouquinho, ele cai mais outro pouquinho, até ele chegar onde? Até ele chegar aqui no 0,9 volts e criar esse risco, porque daí ele vai alterar-se, mas bem pouquinho, né? Porque daí ele fica ali no 100, aí quando ele chega a 102, 105, liga a ventoinha, ele cai para 94, 95, e ele fica, mas é uma oscilação muito pequena, que se você quiser enxergar essa oscilação, aí você tem que pegar essa escala de tensão e dividir mais ainda, né? Porque aqui é 1 volt, 2, 3, e assim vai. Então você tem que vir aqui, você coloca para meio volt ou coloca para 0,2 volts, né? Para você conseguir enxergar melhor essa oscilação. Então existem várias formas, mas o intuito desse vídeo é o quê? É você fixar na sua mente como que isso acontece no osciloscópio. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero passar para vocês é do sensor MAP, que bastante gente conversa comigo e pede para mim sobre o sensor MAP do tipo linear, tá, gente? Não vamos falar do sensor MAP que trabalha com pulso, não, né? Que o sensor MAF da linha GM novo agora e alguns de outros carros, ele trabalha com sinal de onda quadrada, né? E é um sinal que oscila a frequência desses pulsos. Então, quanto mais oxigênio passa, ele vai alterando a frequência e aí a central consegue enxergar quanto está passando de oxigênio e a gente lê isso pelo osciloscópio. Mas não é isso que eu vou mostrar. Eu quero mostrar o linear, que é o que mais existe. O mais comum é o linear. Então, como que ele funciona? Bom, o sensor MAP ele vai ligado no coletor de admissão e a função dele é enxergar o quanto que o motor está admitindo de oxigênio, né? Quanto que está a aspiração de oxigênio, né? Quanto está o vácuo desse motor. Então, quando você dá a partida de um carro e deixa ele na marcha lenta, tá? Ele vai fazer o quê? Isso a gente olhando o sinal. Lembrando que o sensor MAP ele tem 4 pinos, tá? Onde eu tenho um 5 volts, um negativo, um sinal do MAP,
e um sinal de temperatura do ar. Isso é o mais comum. Nossa, esse R ficou bonito, hein? Nossa Senhora. E um sinal do ar. Então, esse sinal do MAP aqui que é o que nos interessa. Então, você vai lá no sensor, confere as alimentações e vem aqui no sinal do MAP para você, se caso você desconfiar que o MAP está com defeito ou não está com defeito. E o que você vai fazer? Você vai regular o seu osciloscópio para 1 segundo ou 500 milissegundos, tá? Ou 500 milissegundos ou 1 segundo. O que não dá é para você querer testar um sensor MAP em 10 milissegundos. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a oscilação dele é mais lenta. O que acontece? Esse sinal aqui, gente, é o sinal do vácuo do motor, tá? Ele é como se fosse um vacuômetro. Na verdade, ele é um vacuômetro. Então, o sinal, ele vai estar aqui, ó, funcionando. Tá? E o motor está funcionando, e esse sinal está funcionando, tá passando aqui na escala de 1 segundo. Aí quando você acelera, o que vai acontecer? Você acelerou, vai aumentar o vácuo, porque o motor vai acelerar, vai puxar mais oxigênio. No momento que ele puxa o oxigênio, a membrana que tem dentro do MAP, ela vai se oscilar. Até quanto? Ela vai oscilar mais ou menos até uns 4 volts aqui, ó, e vai voltar. E quando ela volta, ela vai um pouquinho mais para baixo. Depois ela volta para cá de novo, tá? Na marcha lenta. Porque o que acontece? Quando você está na marcha lenta, funcionando. Então ele está aspirando um pouquinho de oxigênio. Vamos dizer que ele esteja marcando aqui menos que 1 volt, 0,9 volts. Quando você acelera, acelerou. Aí, aqui você acelerou e tirou o pé, aí caiu a rotação. Quando a rotação cai, ela fica menor que o vácuo com que é a marcha lenta. Por quê? Porque ele cria um vácuo aqui. Então esse vácuo ele vai chegar mais ou menos a uns 0,4 volts. Depois ele volta para quem? Depois ele volta para a sua quantidade de oxigênio que ele está puxando durante a marcha lenta. Ok? Então, quando você vai testar um sensor MAP, você acelera. Gostaram da acelerada, né? Ficou bom. Você acelera umas 3, 4 vezes e analisa se a onda está perfeita. Se a onda estiver perfeita, dificilmente o defeito vai ser do sensor MAP, tá? E claro, observa se ele vai chegar até próximo dos 4 volts ou de repente até passar um pouquinho dos 4 volts, que é muito, muito interessante essa informação para você saber se o sensor MAP está funcionando ou não. Só que lembrando, tem que estar onde? Em 1 segundo ou em 500 milissegundos. Se você coloca em 10 milissegundos de tempo, você vai pegar, como é um sinal lento, esse sinal, qual é a frequência desse sinal aqui? A frequência que você está acelerando. Então se você acelerar uma vez por segundo, ele vai oscilar uma vez por segundo. Se você acelerar duas vezes por segundo, ele vai oscilar 2 vezes por segundo. E assim sucessivamente, tá? Então depende do que? Depende da velocidade que você está acelerando. Exatamente do mesmo jeito é o pedal de acelerador eletrônico. O pedal de acelerador é a mesma coisa. Você tem um sinal, tá? Só que no pedal ele tem 2 sinais, né? São 6 fios, onde nós temos 2 sensores independentes de alimentação. Então você está vindo aqui um sinal, a hora que você acelera esse sinal ele se oscila, né? Do mínimo ao máximo. E se você segurar acelerado, ele vai ficar aqui em cima. Aí você solta, ele vem aqui para baixo, tá? E você tem que colocar num tempo pequeno também. Porque se você coloca num tempo maior, né, que você está dividindo os quadrantes, né, que você está dividindo, colocando uma frequência maior de linha a linha, você não consegue enxergar esse movimento. Aí você só vê essa linha aqui subindo e descendo, subindo e descendo. Aí o cara fala assim, esse osciloscópio não funciona não. E não é o osciloscópio, não é o newtecnoscópio. É você que não está regulando direito o seu equipamento. Beleza? Bom, deixa eu apagar aqui. Depois no sensor MAP da linha GM, que eu estava falando antes de falar do linear, nós vamos ter o que? Nós vamos ter sinais de onda quadrada, tá? Aí esse sinal aqui, ele vai, eu não me recordo certinho quanto que é o valor, mas se não me engano, ele pulsa
2.000 vezes por segundo, ou 2.000 Hz, ou 2 kHz, tá? E aí, 2.000 Hz. Então, o que acontece? Se você deixar aqui num tempo de 1 segundo, você não vai enxergar nada. Você vai enxergar um monte de risco aqui, ó, e você vai falar assim, nossa, tá tudo zoado. E não é. Por quê? Porque o sinal é diferente. Olha a frequência aqui, ó, 2.000 Hz. Ó, e a frequência lá do sensor linear é o que? É a frequência que a gente está acelerando. Aqui ele tá pulsando 2.000 vezes por segundo. Então a gente não consegue ver isso. Então a gente tem que vir aqui dividir o tempo. Para quê? Para a gente enxergar. Aí aqui vai existir o trigger, né, que é um balãozinho aqui, ó, mais ou menos assim. E esse trigger, ele vai estar mirado aqui, ó. Por favor, não olhem para minha bunda de macaco aqui, tá? Aí ele vai estar mirado aqui. E quando a gente tem um trigger mirado para um sinal pulsante que tem os seus mesmos valores, a gente consegue enxergar o quê? Quantas vezes por segundo ele está pulsando. Então essa informação que está aqui, ó, é porque você habilitou o trigger. E a central, esse sinal é pré-determinado pelo sensor. A central ela está esperando receber 2.000 Hz. Aí quando você acelera, isso aqui, vamos dizer que vai para 3.000 Hz. Quando você dá aquela acelerada. Então aumenta a quantidade de pulsos, porque ele trabalha dessa forma. E a central, ela espera que chegue essa informação. Entendeu? Ela já faz aquele comparativo. Bom, se o cara se aumentou a rotação do motor, o pedal do acelerador se movimentou, tem que acontecer isso aqui. Se ela vê que não acontece, ela já gera um código de falha dizendo que o sensor não está funcionando. Beleza? Bom, gente, espero ter esclarecido, porque essa é a pergunta de muita gente. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre esses detalhes do osciloscópio, tá? E qualquer dúvida deixa nos comentários que eu faço um outro vídeo explicativo sobre essas coisas mais fundamentais, mais básicas, só que às vezes é a dúvida de um monte de gente, né? Às vezes a gente sabe usar o aparelho, o equipamento, e a gente não sabe uma base simples igual a essa, né? Simples não, né, gente? A gente tem que estudar, né? Ninguém nasceu sabendo. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa os comentários, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal Mecânica Avançada. Até a próxima!